Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje as nossas considerações estão baseadas no livro O Desejado de Todas as Nações, a partir da página 667. Nós temos assim: com assombro presenciara os anjos a desesperada agonia do Salvador. As hostes do céu velaram o rosto do terrível espetáculo. A inanimada natureza exprimiu sua simpatia para com seu insultado e moribundo autor. O sol recusou contemplar a espantosa cena. Seus raios plenos brilhantes iluminavam a terra ao meio-dia, quando, de súbito, pareceu apagar-se. Completa escuridão, qual um sudário, envolveu a cruz. Houve trevas em toda a terra até a hora nona. Não houve eclipse ou outra qualquer causa natural para esta escuridão, tão espessa como a da meia-noite, sem luar nem estrelas. Foi miraculoso o testemunho dado por Deus para que se pudesse confirmar a fé das vindouras gerações. Naquela densa treva ocultava-se a presença de Deus. Deus e seus anjos estavam ao pé da cruz. O Pai estava com o Filho. Sua presença, no entanto, não foi revelada. Houvesse sua glória irrompido da nuvem, e todo espectador humano teria sido morto. Na espessa escuridão, velou Deus a final agonia humana de seu Filho. Parecia haver baixado sobre o Calvário um silêncio sepulcral. Inominável terror apoderou-se da multidão que circundava a cruz. As maldições e injúrias cessaram. Homens, mulheres e crianças caíram prostrados por terra. De quando em quando irradiavam da nuvem vívidos clarões, mostrando a cruz e o crucificado. Sacerdotes, príncipes, escribas, executores, bem como a turba, todos pensavam haver chegado o momento de sua retribuição. À hora nona, ergueu-se a treva de sobre o povo, mas continuou a envolver o Salvador. Era um símbolo da agonia e do horror que pesavam sobre o coração dele. Olho algum podia penetrar a escuridão que rodeava a cruz. Ninguém podia sondar a sombra mais profunda ainda, que envolvia a sofredora alma de Cristo. Então Jesus clamou com grande voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Quando as trevas se ergueram do opresso Espírito de Cristo, reavivou-se-lhe o sentido do sofrimento físico e disse: tenho sede. Um dos soldados romanos, tocado de piedade, ao contemplar os lábios ressequidos, tomou uma esponja numa haste de hisopo e, imergindo-a numa vasilha de vinagre, ofereceu-a a Jesus. Mas os sacerdotes zombavam-lhe da agonia. Recusaram a última oportunidade de aliviar-lhe os sofrimentos. Deixa, disseram. Vejamos se Elias vem livrá-lo. O Imaculado Filho de Deus pendia da cruz. A carne lacerada pelos açoites. Aquelas mãos, tantas vezes estendidas para abençoar, pregadas ao lenho. Aqueles pés tão incansáveis em serviço de amor, cravados no madeiro. A régia cabeça, ferida pela coroa de espinhos. Aqueles trêmulos lábios, entreabertos para deixar escapar um grito de dor. E tudo quanto sofreu. As gotas de sangue a lhe correr da fronte, das mãos e dos pés. A agonia que lhe atormentou o corpo e a indizível angústia que lhe encheu a alma
ao ocultar-se dele a face do Pai. Tudo fala a cada filho da família humana, declarando: é por ti que o Filho de Deus consente em carregar esse fardo de culpa. Silenciosos, aguardavam os espectadores o fim da terrível cena. O sol saíra, mas a cruz continuava circundada de trevas. De repente, ergueu-se de sobre a cruz a sombra, e em tons claros como de trombeta, tons que pareciam ressoar por toda a criação, bradou Jesus: está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pendendo então a cabeça sobre o peito, expirou. Jamais testemunhara a terra uma cena assim. E um surdo ruído, como de forte trovão, se fez ouvir. Seguiu-se violento terremoto. Estabeleceu-se a mais completa desordem e consternação. Partiram-se ao meio os rochedos das montanhas vizinhas. Fenderam-se sepulcros, sendo os mortos atirados para fora das covas. Oficiavam os sacerdotes do templo. Era a hora do sacrifício da tarde. O cordeiro que representava Cristo fora levado para ser morto. O povo acompanhava a cena, mas eis que a terra treme e vacila. Com ruído, rompe-se de alto a baixo o véu interior do templo, rasgado por mão invisível, expondo aos olhos da multidão um lugar antes pleno da presença divina. O sacerdote está para matar a vítima, mas o cutelo cai-lhe da mão paralisada, e o cordeiro escapa. O tipo encontrara o antítipo por ocasião da morte de Cristo. Foi feito o grande sacrifício. Achava-se aberto o caminho para o Santíssimo. O novo vivo caminho está para todos preparado. Daí em diante, devia o Salvador oficiar como sacerdote e advogado no céu dos céus. O Filho de Deus veio segundo a sua palavra. Por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado eterna redenção. Evangelho de João, no capítulo 1, afirma que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Durante 3 anos de ministério, Jesus esteve como a luz divina, iluminando e abençoando a vida das pessoas. O lugar onde Cristo estava irradiava a presença de Deus. Mas agora, Jesus estava preso à cruz, sofrendo em agonia, expirando em dor. As trevas cobrem a terra. Cristo estava sendo retirado de entre os homens, e a natureza dá testemunho disso. Trevas espessas envolvem as pessoas. Toda a natureza demonstra estar fora do seu normal. Mas, a despeito de todas as evidências, os corações permaneceram endurecidos. Os olhos permaneceram fechados. Embora aterrorizados, não foram capazes de dar espaço para a voz do Espírito Santo. Embora o Pai estivesse ali ao pé da cruz, Jesus morria em dor, em silêncio, em solidão. Estava separado de Deus. Não porque Deus o abandonasse, mas porque ali ele levava sobre os ombros cada um dos nossos pecados. Pecado é algo terrível. Pecado custa muito caro. Os nossos erros, as nossas transgressões, custaram o preço da vida de Jesus Cristo. Jesus não morreu pela cruz. Condenados à cruz, demoravam dias para perder a vida. Jesus não morreu
pelo sofrimento infligido pelos soldados romanos. Os sofrimentos foram atrozes, mas Cristo era mais forte que eles. Jesus não morreu pela maldade dos líderes religiosos. Eles eram dominados pelos demônios. Mas os demônios não tinham poder sobre Jesus. Jesus morreu pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Frequentemente, quando olhamos para a cruz, nós imaginamos Deus morrendo pelo mundo. Muitas vezes nós perdemos de vista o fato de que a morte de Cristo tinha um alcance pessoal, particular, individual. Na verdade, o mundo pelo qual Jesus morreu é cada um de nós. Foi pela nossa culpa que a sua vida foi ceifada ali. É interessante que com a presença de Jesus, a luz. Na ausência de Jesus, a escuridão e trevas. Isto representa o que acontece na nossa experiência particular. Uma vida sem Cristo pode parecer promissora, rica, cheia de resultados, aparentemente alegre, mas é uma vida vazia, perdida, em meio de trevas e escuridão. Sem Cristo, tudo não representa absolutamente nada. Sem Cristo, as alegrias mais marcantes tornam-se insignificantes, sem valor. Perder Jesus é perder o sentido da vida. O mundo saiu da normalidade enquanto Jesus perdia sua vida. Tudo estava em confusão na ausência de Jesus. O mesmo acontece na experiência das pessoas. Sem Cristo, tudo é caos, tudo é confusão, tudo é sem valor, tudo perde a razão. Enquanto Jesus morria, o templo seguia na sua rotina religiosa. O mundo perdia a presença de Jesus, mas a rotina religiosa da vida das pessoas continuava. É surpreendente como a gente se acostuma com rotinas e continua praticando as mesmas, mesmo tendo perdido o sentido delas. Tudo no templo apontava para Cristo, mas eles não quiseram enxergar Jesus. Jesus veio, estava sendo roubado dentre os homens, mas as pessoas continuavam como se tudo estivesse normal. Só que não estava. O véu do templo rasgou-se de alto a baixo, mostrando que, embora as pessoas possam continuar na mesmice de sempre, nas tradições de sempre, nos costumes que sempre repetiram, e realizando os ritos que sempre praticaram, para Deus, essas coisas não têm mais significado. Cristo havia chegado, mas não havia sido reconhecido. E agora Cristo partia. E ao partir Jesus, partiu-se também o véu do templo do alto a baixo, mostrando que todas as práticas humanas perdiam o sentido, perdiam a razão de ser a partir dali. Não tinham mais por que serem realizadas. O próprio cordeirinho que estava nas mãos do sacerdote que levantava o seu braço com o cutelo afiado para tirar-lhe a vida, escapou, fugiu. Assim como Isaque foi libertado no alto do Monte Moriá pelo brado do anjo, aquele cordeirinho fugiu das mãos do seu algoz, representando que, ao o verdadeiro cordeiro morrer por nós, nós escapamos
da condenação e da morte. Através dos sacerdotes, continuando a repetição dos seus ritos e tradições, nós encontramos um mundo religioso adormecido e perdido. Através do cordeirinho que escapou das mãos do sacerdote que o devia sacrificar, nós temos ilustrado a nossa sorte. Porque Jesus morreu por nós, a morte não é mais o nosso destino. As trevas cobriram a terra, para que através do sangue de Jesus a luz possa inundar a nossa vida. Nós não precisamos mais viver na sombra do passado. Nós podemos viver a alegria da convicção do amor de Jesus, da sua graça, da sua salvação e do seu breve retorno. As trevas escureceram o mundo para que a luz de Deus pudesse brilhar no coração dos homens. O mais terrível sofrimento pesou sobre o seu coração para que possamos experimentar a mais vívida alegria. As mais densas trevas escureceram o mundo para que a mais intensa luz possa iluminar a nossa alma. Que Deus abra os nossos olhos, que não tenhamos o coração endurecido como o daquela geração, que viram tantas evidências, tantos sinais, tiveram tantas oportunidades de compreender o que Jesus veio trazer. Mas, a respeito disso, escolheram viver na escuridão. Que no nosso coração brilhe hoje e sempre a luz da presença de Jesus. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.